Jogou ontem, vai para BH, está à disposição, imagino que vai jogar, eu não sei se como titular, tendência que não, Borré titular, ele no banco. Guimarães, analisa a situação do Valência, por favor. Assim, o Valência é aquele caso, assim, eu tenho uma certa tendência a defender o Valência em boa parte das... Tenho mesmo. Em boa parte das, não vou dizer acusações, mas das críticas feitas a ele. O Valência, ele se torna, assim, da noite para o dia, né, em algumas opiniões, um jogador desprezível, e eu vejo ele longe de ser um cara desprezível. Eu vou sempre acreditar no Valência pelo fato de que eu sei que ele é um ótimo jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é o melhor atacante que o Internacional tem. Ele é o melhor de todos disponíveis, ele é o melhor. Ah, mas o que ele vem rendendo? De que forma ele vem atuando? Vamos lá, pega os lances do Valência, tá? E o jeito de jogar do Inter. E a gente faz esse casamento para entender que ele é um jogador que muitas vezes compensa uma coisa que o Inter não tem: físico. O Wesley foi assim ano passado e tinha vantagem por isso. O Inter não é um time super físico. O Valência é um jogador físico. Ponto para ele. Ah, mas ele perde muitos gols. Aí entra no outro momento, que é a questão sim da confiança. Ele claramente é um cara que precisa estar com a confiança em dia. Um cara com a confiança em dia é capaz de fazer aquela bucha na final do Gauchão de falta. Aquele é um cara que tem, inegavelmente, qualidade e confiança. Fora desse ambiente de confiança, ele é um cara que vai perder os gols e que some muitas vezes do jogo. A minha opinião sobre o Valência é muito clara. Em termos técnicos, é o melhor atacante que o Internacional tem e é um cara que sempre, estando no grupo, tu tem que acreditar, porque é sim um jogador que oferece coisas que talvez outros não consigam oferecer. Futebol não é só feito de termos técnicos, embora seja o mais importante. Eu sempre digo aqui que a qualidade está acima dos outros pontos, porém os outros não podem ser esquecidos, muito pelo contrário. E quando tu fala que o Valência é um cara que tem muito problema de confiança, é algo que precisa ser colocado como importante, tá? Porque ele toda hora tá sem confiança. Não é que, eu viveu um momento ali sem confiança. Isso é normal no futebol para praticamente todos os jogadores. Eu também acho que ele é melhor do que o Borré. Não tem uma grande diferença entre os dois, não tem. Até na questão da característica eles são diferentes. Agora, o Borré é um jogador extremamente confiante. E o Valência não. Tanto é que o Valência, na hora H, deixou o Inter na mão na Libertadores. E a contratação do Borré, ela passa sim por um pedido tático do Kudê, mas passa muito porque o presidente entendeu que precisava de um jogador que na hora da verdade, na hora da decisão, colocasse a bola na rede. Sim. Então eu acho que o Valência hoje no Inter precisa ser bem entendido para que ele possa ficar. E foi algo que eu falei aqui em alguns programas e reitero. Ou o Valência é protagonista do ataque do Inter, titular absoluto, incontestável, ou ele não rende. Se ele é colocado em dúvida, se existe uma disputa, se ele é colocado no banco para o Borré, e agora pior ainda porque surge muito bem o Ricardo Matias, e muitos torcedores do Inter preferem, inclusive, o Ricardo Matias em relação ao Valência, ele cai. Por isso que eu fiz um comparativo em relação ao Marinho, que não tem nada a ver em termos de qualidade nem de característica, mas em relação a isso especificamente. O Marinho também precisa ser o craque do time. O Valência precisa ser o craque do time. Não é o craque do time, não tem sido o craque do time, não rende. E aí, eu finalizo te perguntando o seguinte: vale a pena ficar com esse jogador, que ganha tanto dinheiro, para apresentar isso tudo que ele apresenta? Eu vou dizer uma coisa e de novo vou defender o jogador, tá? O jogo Inter e Fluminense, porque assim é muito fácil no Brasil, tem uma coisa assim que é apontar o culpado, né? É o culpado pela eliminação. É o Roberto Carlos arrumando a meia, é o Felipe Melo expulso, é o Fernandinho que fez o gol contra, é o culpado. O culpado da eliminação do Fluminense foi o Valência. Tá, mas ele ficou marcado por isso. Ficou marcado por isso e ele não é. Pressão do Grêmio. E ele não ele não é o culpado. Ele tem um erro. Mas houve naquele jogo diversos erros que as pessoas... Cebolinha perdeu o gol na cara do goleiro. Isso, né? O Diego Souza, o Vasco e contra o Cássio no Corinthians. Tem 300 exemplos. Houve um monte de erro naquele jogo, mas um monte de erro. Houve erro tático. E as pessoas, elas preferiram pegar engraçado isso, com relação ao antigo treinador, o Kudê, a torcida pegou o copo meio cheio.
Aí quando na hora do Valência ficou o copo meio vazio. Esse não é o problema, Graças ao Guimarães. Valência, o Inter pode Esse jogar contra o não é o Fluminense. problema, Graças Guimarães. ao Valência, Guimarães, houve um monte de erro tático que ficou desconsiderado pra culpar o cara. Guimarães, tu esse lembrou não é do o- jogo, cara. Guimar- Tu lembrou do jogo Ok. pra analisar o Valência. O ponto é que tu não entendeu o problema. Tu tá correto quando tu diz que sempre escolhem um culpado e talvez seja injusto realmente colocar a É muito responsabilidade injusto, nele. muito Porque injusto. eu mesmo citei aqui os erros táticos do Kudê, eu mesmo citei aqui que o René falhou, inclusive, curiosamente, né, ou ironicamente, está lá no Fluminense agora. Isso é verdade. Só que o que foi colocado? Que o Valência era o maior culpado. Por quê? Porque ele era protagonista, porque ele ganhava muito, porque ele foi contratado para decidir e ele perdeu 2 ou 3 gols na cara da goleira. O ponto principal não é o jogo contra o Fluminense. O ponto principal é o que o próprio Valência, com o tamanho que ele tem, porque ele foi contratado como grande reforço. Ele foi contratado como a resposta do Inter ao Soares. O que esse cara fez para responder a essa pecha que foi colocada nele? Sabe o que ele Mas fez? essa Se peça não é dele, afundou, velho. ele falhou. Ele se Essa peça não é afundou, dele. mas foi colocada. Qualquer comparação, primeiro que qualquer comparação do Valência com o Soares é uma distorção de tudo, né? Mas isso é o que tu São acha, prateleiras tá? Mas o Inter completamente fez isso. Não, analisa diferentes. o contexto. Ele Não, veio mas o analisando contexto, o Soares o da contexto, época, Guimarães. se as pessoas montam o contexto errado, Mas eu não tenho peraí, culpa mas disso. ele Eu não tenho chegou culpa disso. O contexto é errado. O contexto é errado, Mas porra. o Internacional... Pelo amor de Só uma Deus. de cada vez. Guimarães, Fala. tu, um filósofo, Eu não sou filósofo. um Tu é escritor, filósofo. um professor, Escritor um eu sou. literato. Olha o que tu falou. Não é porque eu ou tu achamos algo que não é correto que isso não viraliza ou que isso não se torna verdade. Eu vou te dar um Mas exemplo, desculpa, cara. quer derrubar esse contexto? A Taylor Quer derrubar esse Swift, contexto? a Taylor Swift é um fenômeno. Eu acho uma porcaria. E o que adianta eu comparar ela com os grandes gênios da diferente, música? é diferente. Entendeu? Eu vou Essa é te uma verdade colocar a absoluta. diferença. Ela é. O contexto entendeu? colocado foi um Então, contexto de comparação, tá? Quer derrubar esse contexto? Quer derrubar esse contexto? Foi colocado como comparação. Foi. O A nome disso... resposta do Inter ao Soares foi o Valência. O nome disso de quem analisou, de quem comparou e de quem entrou nessa onda. Foi a ação o nome do Inter, disso, foi a ação o nome do Inter. tá Foi uma ação do errado, Inter. Não é pelo quem amor de analisou, Deus. foi o movimento do Inter. O contexto é facilmente derrubado. O cara foi apresentado no Gigantinho lotado, Mas o clube Deus, fez, pelo cara. amor de Foi Deus. uma ação do clube. Foi O uma Inter ação do abraçou clube. o Valência Isso. como uma resposta ao sabe o que Soares. é que assim, ó, depois que dá errado, entre aspas, né? Não tô dizendo que ele deu super errado, mas daria, não tem deu como comparar o não deu Soares. super certo É só do ter que 2 olhos e um Ok, cérebro, querido. filho. mas Guimarães eu não quero- é a comparação, é a forma como o Inter tratou Isso. a chegada do E outra Valência. coisa, tu tá confundindo paixão com racionalidade. O fato do cara ter 2 olhos e um cérebro não vai dar a ele a racionalidade quando o amor, a paixão tá envolvida, cara. A gente não fala- tenho dúvida a gente- disso, cara. Porque a paixão é cega e às vezes até burra. A gente fala assim, Como ó, sabemos a gente- disso? Assim como- semana passada... A vida. Semana passada falávamos aqui de jogadores que precisavam de carinho, que precisavam de... eu preciso. Sabe, de... O Ribeiro até se autocitou ali. Mas é direcionado, orientado, são de poucos. Mas, cara, será que esse jogador precisa de mais carinho do que ele já tá recebendo? Eu Não é- tenho uma não é- tese. cara, não é sério, carinho, porque assim, ó, Pedro, não é carinho. eu só quero dizer uma coisa. É ser colocado como protagonista. Tá, eu só quero- É assim que ele Pô, funciona. mas isso é um baita carinho, né? Sim, mas é isso Não, que eu tô mas- falando. mas É um mas- carinho mas- específico. Então, assim, ó, vamos lá. Aqui, ó, pra mim, Ribeiro, rapidamente, te passando a bola, eu sei que tu quer falar. Passa a bola. Existem 2 Valências pra mim. E aqui eu tô me despindo da camisa do Grêmio. Justamente o Valência antes, episódios Juventude e Fluminense, e o Valência depois disso, cara. Eu penso que aquele episódio do Juventude também deu uma bagunçada na cabeça dele, cara. Aqui, quando invadem o campo e tentam agredir o Valência. Eu acho que isso também faz parte deste contexto aí que tu tá citando. Ah, é que no meu Eu mundo, acho que todos no meu mundo, se tu tem um vocês- cara como Valência, tu não abre mão desse cara. Me desculpa. Eu acho que todos vocês namoraram com a verdade absoluta. Em todos os seus depoimentos há um pouco de verdade, há um pouco de diagnóstico. Mas a verdade mesmo tu vai dizer A agora. verdade sou eu que vou dizer agora, tá bom. porque eu vou resumir toda essa história. Sim, o Bruno foi brilhante. Foi brilhante. Obrigado, Ribeiro. Tá? Porque o Valência, para ele ser o que a gente espera dele, o time tem que jogar em função dele.
É isso aí. Tá? Ele é um jogador que nem o Marinho, né? Que outros jogadores... deixa eu te interromper rapidinho. Não é em função dele Não é em função dele. taticamente. Não, Guimarães. é o que a isso que eu gente tô está dizendo. dizendo é protagonismo. É isso? Eu sei. Eu tô dizendo eu tô te isso. ajudando Dar porque um tamanho de protagonista. Eu tô te ajudando porque tu tá falando e eu tô entendendo, só que o Guimarães está balançando a cabeça do outro lado porque ele não tá te entendendo. Não é tática, Eu tô entendendo, não Mas tô tem uma concordando, é outra diferente. coisa, tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que sublinhar. Em primeiro lugar, porque essa discussão toda começa com o fato do Éder Valencia jogar ontem pela seleção do Equador. Tá? E aí? E sim, eu concordo com o Guimarães. O Éder Valencia joga mais que o Borré. Muito mais que o Borré. Só que o Borré é muito mais tático. O Borré, para o esquema do Roger, por exemplo, ele é muito mais útil. Porque o Borré participa do coletivo. O Valencia precisa que o time jogue para ele. E mentalmente o Borré é mais forte também. Então, assim, mas eu vou dizer que algo que vocês namoraram e não colocaram o dedo em uma ferida que está exposta. Ontem, a escalação do Éder Valencia criou uma saia justíssima no Beira-Rio. E era inevitável que viesse a reboque essa informação de que houve uma conversa. Um diálogo, isso. diálogo. Houve um diálogo. Gente, e assim, eu tô velho, tá? Mas para algumas memórias eu ainda lembro. O Éder Valencia saiu daqui, tá? Com a promessa da Federação Equatoriana, que ele, como ele estava machucado, que ele iria para agregar como um líder de grupo, entendeu? Um jogador que, num momento decisivo para a seleção equatoriana, seria importante a sua presença entre os seus companheiros. E aí o Inter, né, liberou o jogador porque ele estava machucado. Só que quando o Plata, que foi também convocado com a mesma questão, tá, foi devolvido ao Flamengo, eu acho que o Inter abriu o olho. Opa! O que está acontecendo? Porque o Éder Valencia também deveria retornar. Mas não, ele ficou. É que agora, como ele já jogou, porque claro que tem uma notícia boa desse tudo. Pô, ele mostrou que está recuperado, né? Essa é uma notícia boa. Legal. Só que, na minha leitura, com base nas informações que a gente tem, ele criou uma referência muito perigosa para atletas convocados. Porque houve um descumprimento do acordo entre Inter e Federação Equatoriana. Só que agora, como coisa... Para que o Inter vai criar essa crise, né? Não é inteligente. Vamos comer essa massa azeda, meu bruxo. Mas ele vai ter que jogar. Tu entendeu? Mas é assim, tá? É isso que aconteceu. Ah, mas a seleção equatoriana precisava mais... Isso aí é consequência, velho. Se ele não jogar o próximo jogo do Inter... Mas aí Ele tu vai tem ficar o no banco. Borré, tu tem o Ricardo Não. Então, Mas, assim, mas vai ao encontro do que tu tá mas dizendo. criou uma saia justa. Exato. Tá? Criou uma saia justa. Como é essa que depois nós vamos ver depois do Grêmio, tá? Só que o Inter, acho que administrou com inteligência. Porque, assim, tem um momento que tu tem que selecionar as tuas brigas. Sim. Tu tem que selecionar os teus estresses, entendeu? Então, nesse aspecto, Ribeiro, é absolutamente compreensível que a direção do Internacional nesse momento se manifeste dizendo: houve um diálogo, nós conversamos, sabíamos que o Valencia jogaria alguns minutos na partida de ontem. Porque o Ribeiro foi perfeito. Não há por que nesse momento o Internacional escancarar uma crise com o Valencia. Preserva, diz que houve uma conversa, o Valencia volta para o Brasil, vai para BH, fica no banco, talvez jogue alguns minutos contra o Galo amanhã, e para o Inter a situação está resolvida. Só que para o Valencia, são dos negócios do Internacional, tô de olho naquela bergamotinha ali atrás de ti, teu lado esquerdo ali tem uma bergamotinha ali, Michele. Se quiser consagrar o pai depois ali, tamo dentro. Inter do mercado e Tyson querendo voltar, Michele. Vou pensar no teu caso, tá, Camba? Vou pensar no teu caso, vou ver aqui se ela vai aguardar até o final do programa ali intacta. Mas vamos falar sobre Tyson, tema da nossa enquete de hoje. O Tyson que mais uma vez apareceu lá no Twitter para falar justamente sobre essa possibilidade, falou sobre segunda chance. A gente inclusive tem essa imagem, né, do tweet do Tyson. Mas chama a atenção, Gamba, que há mais ou menos 2 anos ele estava rescindindo seu contrato com o Internacional. Aquela rescisão lá no comecinho de 2023. Depois disso, vale lembrar, tá aí o tweet na tela, eu acredito em segunda chance.
chance. Tyson quer voltar ao Beira-Rio. E ele, quando rescindiu lá em 2023, até desabafou em uma live falando que não queria ver o presidente nem pintado de ouro. Depois teve um pedido de desculpas. O Tyson chegou a dizer que brigou com quem não merecia. Também desabafou em um outro momento e hoje já tem conversas do Tyson com o presidente Alessandro Barcelos e também com jogadores do Internacional. Ele que tem contrato se encerrando com o PAOK da Grécia ao final deste mês de junho. Muito bem, Tyson, esse é o assunto. Joãozinho, nosso diretor, em seguida passa para mim aqui uma parcial, como é que está o sentimento da torcida do Inter, se a torcida quer ou não quer a volta do Tyson. Ele quer uma segunda... 62%. O que vocês acham? Que não quer. Quer. 62 62 que querem. Sabe por quê? É a torcida do Querem. Grêmio. Tu sabe por que eu ouvi de um Tu acha que é a colorado... torcida do Grêmio? Sim. Não. Sabe o que eu ouvi de um... difícil. A torcida do Grêmio se lixa pro Inter. A torcida do Grêmio já tem seus problemas. Vai lá, Bruno. Segundo eu quero ouvir o Ribeiro, porque o Ribeiro disse que é um mal necessário. Não, eu vou fazer só uma frase para ouvir o Ribeiro. Eu acho que a torcida... Eu ouvi de um colorado hoje pela manhã o seguinte, eu acho que é o que muitos colorados estão pensando. Tyson ou Romero? Porque o Tyson, lembrando, né? O Tyson, aquele de 2010, 2011, era uma flecha. Corria muito. Ele e o Nilmar era um ataque incontestável, né? Aquele time do Tite, campeão da Sul-Americana, um dos melhores que se viu nos anos recentes da história do rival. Só que esse Tyson não existe há muitos anos. Tanto é que na última passagem dele pelo clube já não era esse Tyson. A última passagem dele pelo Inter era um Tyson que jogava como camisa 10. Um salário atrasado. Porque é um jogador mais lento. Só que eu acho, daí é uma avaliação minha, que ele não conseguiu se adaptar bem à função de camisa 10. E aí ele já não rendeu na outra passagem. Será que ele renderia agora? Mas depois eu falo mais sobre Vamos isso. lá, Ribeiro. Bom, na vida, a gente aprende. A vida ela é tão didática, às vezes ela ensina tantas coisas pra gente. Tem né? um árbitro no estúdio. E eu quero dizer pra você, primeiro que eu tô muito bonito, tá? Não Tá sei se bem vocês demais. notaram isso aí. Tá bem demais. Segundo lugar, Aliás, é a que- calça por baixo também é um sucesso. não, pois é, mas eu sou velho, né, cara? Velho. Dito isso, eu quero dizer pra você o seguinte. Pra fora, sim. Eu, assim, se eu fosse ser pragmático apenas, entendeu? O Inter vai formar um time para tentar ganhar a Libertadores América. Eu teria um rol de sugestões além do Tyson. Mas nós temos que analisar alguns cenários e não adianta ficar bravo, Guimarães. Não adianta ficar bravo. O Internacional está vivendo um problema financeiro. Provavelmente o Inter vai ter que vender, pelo menos o Inter vai ter que vender, tá? Então o Inter está procurando o quê? Jogadores em fim de contrato, aquela história toda, tá? Por quê? Porque numerário, né? O Inter já não consegue pagar o que comprou. Imagina ter que comprar de novo. Então, por que é o mal necessário? O Tyson é um jogador que quer muito. Eu gosto de jogadores com fome, cara. Sabe? Mas o que ele quer, Ribeiro? Ele quer jogar no Inter. Ah, tá. Ele quer jogar no Inter. A última vez eu vi que ele pode queria... até, não, mas se tu disser assim, ele quer receber o que devem para ele tá certo em que ele venha aqui, porque tu tem que estar próximo da tua dívida para receber. Eu sabia? sei, o Alessandro fez isso recentemente. Então, assim, ó, eu acho assim, ó, que pela maturidade que ele tem, pelo coloradismo que ele tem, tá? Se ele conseguir fazer uma meiuca ali, entendeu? Um meio espaço, eu acho que na tática do Roger, ele pode agregar. Ele pode, o que eu vou fazer? Sabe, tu pode não gostar do que ele fez na sua última passagem. Beleza. Outros fizeram coisas também não tão legais. Estão aí, né? Contribuindo. Tá? Então eu acho que dá para pensar. Ver o custo, entendeu? Ver o custo e, obviamente, que o Roger é que vai decidir. Se o Roger olhar o esquema dele e aí sim fazer essa comparação que tu disseste. Olha, o Oscar Romero me dá Colorado, X. Um colorado amigo meu. Tá? O Tabata me dá Y. Tá? Pô, eu tenho alguns garotos, entendeu? Que me dão Z. Ah, mas o Tyson me dá X mais Y. E ainda tem um ingrediente, né? Da sua vontade, da sua identificação. Eu acho que tem que avaliar. Eu assim, ó, pode se tornar, como eu disse, um mal necessário. E não adianta brigar, entendeu? Porque senão não vem ninguém. Eu gostaria também que o Internacional estivesse de olho num jogador assim, sabe, de ponta do futebol mundial. Mas não é o caso, Guimarães. Não te ilude, Guimarães. Sabe, essas escolhas assim...
Tu tem que, às vezes, administrar, meu bruxo. Administrar. E isso talvez possa ser mais viável no momento onde o Inter, repito, não tem dinheiro para se reforçar. Bom, Deixa. Bom, enquanto o Ribeiro falava, prestava bastante atenção para tentar encaixar o Tyson no Internacional e tentar capturar aquilo que ele falou em termos de linguagem. Primeiro, tá? É óbvio, isso é óbvio que essa resposta de 62% e que essa boa vontade com o Tyson é porque ele, além, e acho que ele é, mas ele se vende muito como um grande colorado. Certa vez eu fiz uma lista. Isso. Uma lista. Eu gosto de fazer listas. Não é só ele, né? Então, eu fiz uma lista. O Inter, nos últimos 15 anos, repatriou 15 jogadores. 15. Tipo, de Danilo Silva a, sei lá, o D'Alessandro, tá? Repatriou. O Tyson seria a terceira passagem dele pelo Inter. E é óbvio que o componente colocado pelo Ribeiro de ele é colorado e ele quer jogar. Cara, isso aí assume um certo tom populista até, que me deixa muito mais preocupado do que confiante e certo de que é um cara que vai chegar e vai render. Vamos juntar as pecinhas então, tá? Bruno Soares falou um negócio muito correto, de que o Tyson, que obviamente não tem mais aquela explosão, é um cara de 36 anos, ele é 8'9", tá? Ou seja, 36 anos já encaminhando um fim de carreira, ele não tem mais como ser este meio espaço que o Ribeiro argumenta, porque tu joga pelo lado e te obriga a recompor. Então tu tem que ser o cara para a posição do Romero. Eu não vejo ele como um bom meia, gente. Não vejo ele. No máximo, ele pode ser um ponta de lança, aquele cara que se junta ao atacante, que poderia ser o segundo atacante do esquema do Cudê lá. Vai ter que correr, sabe né, aquele meu? esquema? Pois é, eu não vejo ele como um jogador que, na atual conjuntura do Inter, precisa ser, entre outras coisas, cerebral. O Tyson não é um jogador de descoberta de passe longo, de descoberta de jogador atacando espaço, ele não é isso. Ele sempre foi um condutor de bola, esta flecha. Hoje pode ser um jogador de encurtar, de tabelinha, que tu te preserva, mas não é o cara para essa função. Juntando todas as peças, a carreira do Tyson e esse modo que eu não gosto, tá? Eu sei que a torcida adora, a torcida adora. A torcida passou uma década pedindo a volta do Sandro. Traz o Sandro de volta porque esse é colorado. Vocês vão ver o próximo vai ser o Alisson. A torcida, traz de volta o Alisson, ele quer voltar. O Tyson é a mesma coisa. Cada jogo do final de ano, do D'Alessandro aqui, a torcida do Inter dizia duas coisas. A primeira, o Rubem Paz com 30 quilos a menos e 20 anos a menos, bota 10 que ele farda. Essa é a primeira. E a segunda é, o Tyson voando, tá louco pra voltar. Ele voltou. Eu pergunto, a volta do Tyson, na volta do Tyson, ele realmente, pra vocês, ele fez a diferença? Vocês acham que ele vai fazer a diferença na terceira volta, 3 anos mais velho? Essa é a pergunta que eu Lembrando faço. que para esse torcedor, Bruno, do Internacional que está defendendo a volta do Tyson, tem sim esse elemento dele ser colorado, da identificação dele, e tem, claro, dia 6 de novembro de 2021, quando o Tyson colocou a cabecinha e empurrou o Grêmio para o seu terceiro rebaixamento à Série B. Não empurrou nada. Ele Não, foi uma rodada do campeonato. o Gamba tá numa sequência Isso de pesa dias. pro O torcedor. Gamba tá numa Isso pesa sequência pro de torcedor. dias, assim, cara. Claro que é pesa, impressionante É aqui óbvio no que programa. pesa. Isso pesa. É óbvio que Isso pesa. pesa. Pelo Claro amor que de pesa, Deus. sim, Ah, cara. não, deveria É claro que pesa, Claro que você pesa. não pode Pelo dizer. amor O que pesa é se ele joga ainda aquilo que o torcedor colorado acha que joga. Ele não joga Mas mais. o torcedor Ele não joga vai. mais. O torcedor não vai. Ó, Isso é o que a gente pra pensa. mim serve, viu? Pra mim o Inter pode trazer agora. Pode trazer agora. Não, Pra mim serve muito. E a minha resposta é muito clara, não. Se ele não fez a Eu quero diferença que venha. lá atrás, ele não vai fazer diferença em 2025. Guimarães. E pra mim não é um cara nem pra compor o grupo em 2025, precisa de outro pensamento. Vamos arejar a cabeça, gente. Eu concordo muito contigo. Eu acho assim, ó, primeiro sobre a corneta do Gamba aqui, eu avisei no início do programa que o Ernest hoje não faria falta. Mas não foi Porque corneta, segue foi um em fato que eu não. trouxe. Não, a torcida conta com Foi isso, um cara. fato que eu trouxe. É só tu pegar o torcedor do Inter, Não, tá bom. boa parte dos 62% que você estão tá aqui, votando aqui na conhece enquete, bem, né? isso tá no imaginário e isso Tranquilo, pesa, Bruno. Tranquilo, Isso pesa. tranquilo. Eu avisei antes do programa que o Ernest estaria bem representado Não, hoje é aqui. que vai levar pra corneta, vai Não é descaracterizar o corneta. debate. Não é corneta. É muito fácil de entender o que tu fez aqui. Uma corneta ao Grêmio. Mas tudo certo. O Tyson voltou pro Inter, tomou um 3-0 dentro do Beira-Rio, com Bitelo, Elias e Diego Souza afundando o Inter e ganhando aquele gauchão. Mas tudo bem. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. O Guimarães está correto na análise tática. O Tyson não se transformou em um bom meia.
Quando a gente fala aqui sobre características de jogadores, é muito importante para a gente depois analisar o envelhecimento desses jogadores. Porque um jogador que não depende de velocidade para jogar, ele envelhece bem, porque ele tem técnica. Então, eu perdi a velocidade, mas o teu auge não era de velocidade, o teu principal... tua principal característica não era essa. Só que não é o caso do Tyson. O Tyson era justamente a velocidade. Quando ele perde a velocidade, ele perde o que ele tinha de melhor. E aí ele não é um jogador técnico, ele não é um camisa, ele não conseguiu se adaptar a ser o camisa 10. Concordo 100% com o Guimarães. Ele não tem mais força com 36 anos para jogar pelo lado, como meio espaço, como o Pedro e o Ribeiro sugeriram. Ele pode ser um companheiro de centroavante para fazer tabela curta. Perfeito. Muito menos como ponta, como começou a carreira, não tem a mínima condição de fazer isso. E aí alguns vão perguntar, Romero ou Tyson? Por que a pergunta tem que ser essa? Aí eu falo pro Colorado que me disse isso hoje pela manhã. Por que a pergunta tem que ser essa? Por que não pode ser o Iago Noal? Por que não pode ser um garoto da base? Se o Tyson for contratado, é Colorado. Cara, Colorado tem 1 milhão de colorados aí na arquibancada. Eu quero saber o seguinte, pode render? Eu acho que se o Inter contratar o Tyson, pega e vai na ferragem ao mesmo tempo, enquanto ele estiver assinando o contrato, vai numa ferragem, compra um cadeado e coloca no portão lá da base, que não precisa mais ter categoria de base. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Estávamos falando do Ener Valencia, do time jogar em prol do Ener Valencia. Será que a vinda do Tyson não transformaria outro protagonista, outro problema, entre aspas, do Inter ter que jogar em função do Tyson? Tá de brincadeira, Pedro. Não sei, cara. O Inter vai jogar em função do Tyson. Cara, tô te perguntando. Ele viria para ser grupo. Eu tô te perguntando. Não seria titular. Tu tá louco. Não viria para grupo. Não seria. Vem pra grupo. E digo mais uma coisa, tá? Ribeiro, olha bem pra mim. Tu acha que o Tyson... É que ele só pode jogar na posição do Alan Patrick, Não. Pedro. Como é que ele vai botar o Alan Patrick no banco? Se bem que o Ribeiro colocou aqui a situação de uma comparação eventual com o Tabata, que ele poderia ser o cara da direita para dentro. Não vejo dessa forma. E vejo mais uma outra coisa que o Inter tem que pensar. Ele sabe que ele vem para grupo? Ele entenderia que é para grupo? Não sei se ele entende. Será que ele se acha melhor do que o Alan Patrick, amigo dele? Ele enlouqueceu. Eu não sei. não tô dizendo que ele se acha eu tenho melhor. essa dúvida por conta do tamanho que ele tem. Jogador com o currículo e tamanho que ele tem, não sei se entenderia. O problema, que viria gente, pra tem grupo. outra coisa do grupo do Inter, que o Inter tem que pensar nisso e tem que pensar seriamente. O Inter tem que pensar em reforços mais jovens. Claro. É muito jogador over 35, gente. mas que Pensar etarismo em reforços brabo, cara. mais jovens. Jogadores mais Gosto jovens. jovens. Eu não tô falando nem a gurizada de Bota o 19 Iago 20. Noal pra jogar, gente. É. O Oscar Romero não deu resposta, coloca o Iago Noal. Eu não me refiro a nem quer trazer reforço, nem a gurizada de 19, Sabe 20. como é que o Roger Tô falando pensa, do né? pessoal de 26, 27, que é uma idade super boa de jogador e que não se pensa. Só se pensa num cara lá. O Ribeiro vai dizer, mas não tem dinheiro, tem que pensar o cara no final de contrato. É o que dá. Não é o que dá. Não é o que dá. Mas tem uma coisa que é importante com boa dizer. prospecção, tu traz jogadores sem muito custo, com uma perspectiva melhor do que o Tyson. Tem uma coisa que é importante dizer rapidamente, e eu como gremista nem precisava dizer isso, mas eu gosto que a gente seja justo aqui no programa. A gente está debatendo o Tyson porque o Tyson está pedindo para jogar no Inter. De novo. Porque ele mandou mensagem